os desafios que nós enfrentamos todos coletivamente serão mais fáceis de ultrapassar se Portugal e o Brasil, a América Latina e a Europa funcionarem melhor juntas. E há uma capacidade de gerar essa aproximação entre os nossos países, entre Portugal e o Brasil, que tem que ser bem aproveitada. O Canal Brasil e a revista Problemas Brasileiros estão mais uma vez no Brasa Euroleads, evento anual que este ano ocorre aqui, 2023, aqui em Lisboa. Comigo aqui, Bernardo Ivo Cruz, que é secretário de Estado de Internacionalização de Portugal. Bernardo, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Muito Canal obrigado Brasil. pelo convite, é sempre um prazer. Bernardo, você ocupa um cargo no Estado português, secretário de Internacionalização, que é dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério do Exterior português, que trata de um tema que, de certa maneira, Portugal é um dos pioneiros, né? As grandes navegações portuguesas diminuíram o aparente tamanho do mundo. Portugal fez com que a Europa descobrisse o mundo. A internacionalização portuguesa é parte do processo histórico. Simultaneamente, século XX talvez tenha sido um bom símbolo disso, muitas pessoas, cientistas políticos, historiadores, intelectuais, consideram que houve um período de provincianização de Portugal. Eu queria que você nos explicasse quando se deu e como se dá essa mudança da postura portuguesa, do provincianismo, talvez voltando às origens de um Portugal internacional, cosmopolita. Muito obrigado pelo convite. Portugal sempre esteve no mundo. Aliás, Portugal só sobrevive porque está no mundo. Portugal é um país improvável. Tem um território continental pequeno, 200 km por 800 km. Isso acho que é um pouco mais do que a distância de Rio a São Paulo. Mas tem uma grande vastidão oceânica, mas territorialmente continental é pequeno, depois tem os Açores e a Madeira. Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes e não tem reservas naturais, não tem petróleo, não tem gás natural, não tem grandes riquezas naturais. E, no entanto, a gente avança para os 900 anos de independência, estamos quase atingindo o marco de 900 anos de país independente. Temos uma unidade social e política e uma estabilidade social e política muito relevante. A gente vai comemorar no ano que vem os 50 anos da democracia e já estamos vivendo há mais anos em democracia do que vivemos em ditadura. Não há questões sobre a democracia e o sistema político, está estabilizado e está firme. Em todos os critérios de desenvolvimento humano que você queira considerar, Portugal está sempre no terço superior. Alguns um bocadinho mais acima, outros um bocadinho mais abaixo, mas sempre no terço superior. E, portanto, um país que não tinha razões para dar certo, pequeno, poucas pessoas, sem recursos naturais, é um país que, 900 anos mais tarde, é Estado-membro da União Europeia, comandou a abertura da Europa ao mundo, como você referiu, e agora, nesta última revolução industrial, na quarta ou na quinta, há discussão sobre se estamos na quarta ou se estamos na quinta, mas nesta revolução industrial, da inteligência artificial, da digitalização, a matéria-prima desta revolução industrial é a inteligência, a capacidade de se adaptar, a capacidade de trabalhar com outros, a capacidade de ver os problemas do mundo e entender porque é que aquelas coisas são assim, porque é que uma pessoa diz uma coisa e outra pessoa diz outra e tentar encontrar ali uma ponte e uma plataforma. E aí Portugal está bem equiparado, está bem preparado. Nós temos muitos bons alunos, nós somos o terceiro país na Europa que mais engenheiros forma todos os anos em termos comparativos. Obviamente não em termos absolutos, mas em termos comparativos. E, portanto, o regresso de Portugal ao mundo, de onde nunca saiu, mas que teve mais dificuldades durante a segunda e a terceira revoluções industriais,
agora faz em pleno vapor. E se você quiser um exemplo ou um marco disso, é a quantidade de empresas estrangeiras do setor tecnológico que escolhem Portugal para instalar a sua sede europeia. Vêm da Califórnia, vêm da Europa toda, vêm da América Latina, vêm da Ásia. E quando olham na Europa, onde é que nós vamos? Vamos para Portugal. Vamos para Portugal porque aqui as pessoas falam línguas, vamos para Portugal porque todo mundo é bem-vindo e se sentem bem acolhidos, vamos para Portugal porque há inteligência, há saber fazer, há adaptabilidade. Outro dia o embaixador da Alemanha aqui, o anterior embaixador da Alemanha aqui em Portugal, dizia o melhor modelo de negócio era um plano feito pelos alemães e implementado pelos portugueses. Que era um plano bem feito e depois a gente conseguia dar ali, dar o passo seguinte, que era, se isto não está funcionando, vamos mudar tudo para funcionar. Portanto, esta abertura que nós temos ao mundo. A qualidade de vida também ajuda. O facto de ser um país seguro. Tudo isso joga em nosso favor. Nós estamos, de facto, num bom momento da nossa história. O ano 2022, o ano que terminou, Portugal foi o país que mais cresceu na União Europeia. Nós crescemos 6,7%, mais que todo o mundo. 23 não vai ser um ano mais difícil, porque nós agora temos o impacto da guerra, temos inflação, nós vivíamos sem inflação há muitos anos. São poucas as pessoas, esta geração que está aqui na universidade agora, nenhum se lembra da inflação, ninguém sabe o que isso é. Voltámos a ter juros, o que também não tínhamos, durante muitos anos vivemos sem juros. Portanto, vai ser um ano mais difícil. Mas nós somos otimistas. As empresas portuguesas, quando saíram da pandemia, regressaram imediatamente aos níveis de desenvolvimento pré-pandemia. E, portanto, são resilientes, são capazes, são fortes. E Bernardo, nesse Portugal que se integrou plenamente, né? A entrada de Portugal também na Espanha se deu apenas na década de 1980, né? 86. O avanço recente nas últimas poucas décadas de Portugal é muito impressionante. Essa integração ao bloco europeu, que é muito mais que um bloco econômico, um bloco de valores, né? O papel do Brasil. O Brasil, historicamente, foi muito importante para Portugal, porque, bom, estávamos submetidos, e mesmo depois da independência brasileira, a relação entre Brasil e Portugal, historicamente, são países muito próximos, são povos muito próximos. Mas agora Portugal tem uma visão muito mais longa das suas relações internacionais. O Brasil sempre foi, havia as colônias africanas, durante o Estado Novo português, houve um processo político de voltar-se mais para dentro. Qual é a relevância do Brasil hoje para Portugal? Decrescente? Qual é a relevância do Brasil hoje? O Brasil é muito importante. O Brasil tem se você quiser, o melhor sinal da amizade que existe entre Portugal e o Brasil é o facto de nós termos comemorado os 200 anos da independência do Brasil e termos participado ativamente na celebração da independência brasileira. E nós temos uma relação muito íntima com o Brasil. A maior comunidade estrangeira que vive em Portugal neste momento é a comunidade brasileira. Uma comunidade ultra integrada, bem-vinda, que aliás tem ajudado muito a que a gente seja menos carrancudo e mais sorridente. Portanto, a relação entre Portugal e o Brasil é uma relação sempre íntima e histórica e de longo prazo. Nós olhamos para o Brasil, como o Brasil olha para Portugal, como dois países íntimos, próximos, irmãos, que trabalham muito bem juntos. E é importante que esta amizade e esta relação íntima se mantenha e se aprofunde, porque os desafios que nós enfrentamos todos coletivamente serão mais fáceis de ultrapassar se Portugal e o Brasil, a América Latina e a Europa funcionarem melhor juntas. E há uma capacidade de gerar essa aproximação entre os nossos países, entre Portugal e o Brasil, que tem que ser bem aproveitada. Nós enfrentamos desafios como as alterações climáticas, a transição digital, que vai ser uma revolução gigantesca e que está se aproximando a passos muito largos, embora a gente pareça às vezes que não está ligando e não está vendo, ela está chegando e está chegando com muita força. Temos guerras na Europa, mas não só, há problemas em África, há problemas no Médio Oriente, há problemas um pouco por todo lado.
E, portanto, nós temos que enfrentar esses desafios que não é um país, nem um grupo de países que consegue enfrentar sozinhos. As alterações climáticas, mesmo que você queira meter a cabeça na areia e fingir que não existem, elas estão lá. E vão impactar em todo o mundo. Do país mais poluidor ao país mais ecologista, todo o mundo sofre com isto. E, portanto, ou nós trabalhamos todos juntos, ou não é possível dar resposta. Ora, quando a gente olha para o mundo inteiro, onde a Europa encontra um continente que tem maior afinidade do jeito de pensar, das preocupações, do jeito de agir, é com a América Latina. Há uma intimidade grande entre as preocupações europeias e as preocupações latino-americanas. Por razões históricas, ultimamente, essa relação entre a Europa e a América Latina está um pouco perdida. E a gente tem que recuperá-la. E, portanto, Portugal e o Brasil, quando se juntam, e quando a gente aqui na Europa diz não, vamos olhar para a América Latina, e o Brasil diz a mesma coisa, vamos olhar para a Europa, nós temos muito mais capacidade de recriar esta ponte, de reforçar este laço de amizade, que é necessário entre a Europa e a América Latina. Esse caminho, eu acho que passa muito pela amizade entre Portugal e o Brasil. Eu já ouvi você falar mais uma vez esse termo ponte, quando se refere às relações entre Brasil e Portugal. E deixa eu, então, talvez falar de uma espécie de ponte, uma ponte comercial de determinados interesses mútuos que beneficiem tanto um país quanto o outro. Se não me engano, no ano passado, 2022, foram mais de 5 bilhões de dólares o fluxo comercial entre Brasil e Portugal. Em que áreas, Bernardo, você considera que é possível ir além, aprofundar ainda mais esses laços comerciais entre Portugal e Brasil? Portugal e o Brasil têm um conjunto de tratados internacionais de negócios, proteção de investimento, dupla tributação, etc. Todos esses tratados que uma empresa necessita para investir com alguma segurança e alguma calma noutro país. Nós temos esses dados. Aliás, na Europa, nós somos o país que tem mais acordos com o Brasil. E, portanto, é natural que a nossa relação não é só a língua, não é só a história, não é só as novelas da Globo ou a música do Chico Buarque, que agora vai receber finalmente o Prémio Pessoa, que já lhe foi atribuído há 2 anos atrás, mas por causa da pandemia foi-se adiante. Não é só essa relação íntima cultural. É também argumentos sólidos de políticas públicas e de tratados internacionais que ligam os dois países. E, portanto, é natural que haja estas trocas comerciais intensas. A gente pode sempre melhorar. A economia portuguesa tem vindo a mudar muito. Nós passámos de uma economia, quando entramos na União Europeia, em 86, nós éramos uma economia de baixo custo, baixos salários, pouca diversificação, pouca especialização. Hoje em dia nós somos uma economia de grande tecnologia, de respostas técnicas elaboradas e sofisticadas, que vende para o mundo inteiro, que tem indústrias que cobrem todas as áreas do saber e que competem taco a taco com americanos, com alemães, com franceses, com ingleses, etc. E, portanto, o jeito que a gente olha para a nossa política económica externa também mudou. Mesmo os setores mais tradicionais, os sapatos, o vinho, o agroalimentar, deram grandes saltos tecnológicos. Eu conheci há pouco tempo uma designer finlandesa que desenha as coisas lá na Finlândia, manda por computador aqui para uma empresa portuguesa e que eles fazem sapatos e bolsas que ela faz e enviam lá para a Finlândia para ela vender. E ela me disse, quando eu comecei a trabalhar com Portugal, o corte era feito à mão e agora é feito por laser. A costura era feita numas máquinas e agora é feita automaticamente. E, portanto, mesmo naqueles setores mais tradicionais, mais clássicos da nossa economia, nós demos um grande salto tecnológico. Portanto, o jeito com que Portugal olha para o Brasil e o jeito com que as empresas brasileiras olham para Portugal tem mudado também. Começa a haver o reconhecimento, e há cada vez mais o reconhecimento, que a economia portuguesa mudou, que é mais técnica, que é mais sofisticada, que é mais competitiva e que os produtos são melhores
E a gente nota que no Brasil começa-se a reconhecer isso. Aquela ideia de que os produtos portugueses eram menos sofisticados, ou menos, isso desapareceu porque a economia portuguesa mudou completamente. E, portanto, nós temos que continuar a aprofundar esta relação neste quadro de novas economias, de novas ofertas, novas procuras. Há um aspecto que é interessante, que é, do mesmo jeito que muitos brasileiros buscam Portugal, muitos portugueses buscam o Brasil. E continuam buscando o Brasil, historicamente, sempre temos uma comunidade forte no Brasil, mas o perfil da comunidade mudou um pouco nos últimos anos. Porque agora quem tem ido para o Brasil são quadros muito qualificados. Pessoal que trabalha no setor financeiro, advogados, consultorias, etc. E, portanto, também aí a percepção da qualidade da mão de obra portuguesa muda e o acesso que nós temos a outro tipo de empresas no Brasil também muda. Porque a gente conhece, tem lá o António ou o Manuel, que estão naquele grande banco ou estão naquela grande empresa, com quem nós conversamos. Nós temos uma ótima relação com o que a gente chama a diáspora portuguesa. Tem um conselho da diáspora, que é acarinhado pelo Presidente da República, e que um dos papéis do Conselho da Diáspora é que esta geração, nova geração, nos ajuda a identificar bons negócios, boas oportunidades, mostrar Portugal como ele é. E, portanto, nós estamos confortáveis. Estamos muito confortáveis no comércio externo, estamos muito confortáveis na nossa relação com a Europa, na nossa relação com a América Latina. Portugal não tem nenhum conflito diplomático no mundo. Temos um grande apreço e damos um grande apoio às Nações Unidas e ao multilateralismo. A ideia da ponte, uma vez mais, onde Portugal procura contribuir para tentar resolver as dificuldades do mundo e procurando encontrar as soluções que sejam aceitáveis para todo o mundo. Nós estamos numa fase, numa boa época. É claro que há dificuldades. Isto não é o paraíso na Terra. Isso, mas claro. Há dificuldades, claro que há dificuldades. Para além daquelas que eu já lhes mencionei, da inflação, do custo de vida, do custo da energia, embora nós estamos mais protegidos porque fizemos uma transição energética há já 30 anos. Anterior à crise atual, no fornecimento de petróleo e gás. Exatamente, e portanto nós estamos um bocadinho mais defendidos. Mas se você olhar para os números nos últimos 30 anos, desde que a gente entrou na União Europeia, são dois países diferentes. Falando ainda dessa relação entre o Brasil e Portugal também, mas também entre a América do Sul, ou mais especificamente o Mercosul e a União Europeia, há um texto já pronto, mas que não foi aprovado nem pelo Mercosul, nem pela União Europeia ainda, mas um acordo de livre comércio entre essas duas regiões. Eu queria juntar, primeiro, a importância que essa relação de livre comércio, uma vez estabelecida, o quão isso poderia ser relevante, especificamente para Brasil e Portugal. E você, há muito tempo, você morou muito tempo no Brasil, grande parte da sua infância foi na cidade de São Paulo, você é um profundo conhecedor do Brasil, tem talvez, transcende apenas interesse intelectual, mas também afetivo que você tem pelo Brasil. E também a óbvia visão de um intelectual europeu e membro de um Estado importante para o Brasil. Isso ajudaria a, talvez, não sei se curar, mas melhorar um pouco uma crítica que há muito tempo você faz: o Brasil é um país que é muito fechado, não deveria ser economicamente fechado. Qual a importância do acordo União Europeia-Mercosul para uma maior liberdade para a experiência da relação entre América do Sul e Europa? O acordo UE-Mercosul, que está sendo negociado há mais de 2 décadas, é muito importante, porque abre mercado, permite novos fluxos, permite que as boas empresas brasileiras entrem na Europa, permite que as boas empresas europeias entrem no Brasil, o que talvez assuste o pessoal dos dois lados do Atlântico, aqueles que não são tão bons e que têm medo de ver entrar os melhores do outro lado. Mas a gente não pode reduzir a relação entre a Europa e a América Latina, e o Mercosul em particular, ao acordo. O acordo é um instrumento. Facilita, melhora, torna mais fácil, aprofunda, com certeza. Tudo isso é verdade. Mas o acordo entre a União Europeia e o Mercosul não pode ser o alfa e o ômega da relação entre a União Europeia e a América Latina. Nós temos mais 2 acordos que estão também em fase final de negociação, um com o Chile
e outro com o México, que também ainda não estão fechados. E nós não podemos fechar ou limitar a relação entre a União Europeia toda e a América do Sul toda a 3 acordos comerciais. Quer dizer, há muito mais mundo para lá dos acordos comerciais. Mas os acordos comerciais são importantes. São importantes em si próprios, porque permitem melhorar a relação comercial entre os dois, e são importantes também como um símbolo desse passo novo que se deu de aprofundamento das relações. Agora, quando a gente acordar finalmente fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, muita coisa vai melhorar, mas não vai ser estonteante no sentido de que a nossa relação vai para muito mais para além do acordo. Eu estou muito feliz que nós voltamos a ter este ano, de 23, uma cumbre, uma cimeira entre a União Europeia e a América Latina. Já faz tempo demais que os governos dos dois lados não se encontram. E, portanto, é bom que haja o encontro da União Europeia com a CELAC e que permita retomar os contatos políticos do mais alto nível, entre presidentes e chefes de governo, e que dê também o impulso que a gente precisa para desenrolar alguns destes nós que ainda estão. Mencionando proximidades de caráter governamental, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro do Exterior português, esteve há pouco tempo em Brasília. O presidente de Portugal foi aparentemente o primeiro líder internacional a telefonar para o atual presidente brasileiro quando da sua eleição. E o presidente Este, Lula, por sua vez, veio aqui mesmo antes da posse, em novembro passado, encontrou-se com o primeiro-ministro português. Aparentemente, as relações entre Brasil e Portugal estão num bom momento. É verdade. Realmente você, como integrante do Estado, percebe que se falávamos da Europa e da CELAC, da América Latina como um todo, entre especificamente Brasil e Portugal, esses dois países passam por um bom momento? Muito bom momento. As relações entre Portugal e o Brasil são relações entre Portugal e o Brasil. E portanto, estão acima de quem esteja a cada momento na presidência do Brasil ou no governo de Portugal. Passam os governos, passam os presidentes e a relação entre Portugal e o Brasil mantém-se. Se quiser voltar um pouco atrás da nossa conversa, quando foi agora as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, teve a ida do coração de Dom Pedro e teve todo esse momento simbólico que é muito prova da amizade entre os dois países, que dura desde sempre. Portanto, neste momento há de facto uma proximidade muito grande. O presidente Lula virá a Portugal em visita oficial em abril. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi na tomada de posse a Brasília celebrar a chegada de um novo governo no Brasil. As relações são íntimas, são ótimas. Estamos de facto numa fase muito boa e era bom que nós aproveitássemos esta intimidade entre Portugal e o Brasil para nós na Europa e o Brasil na América Latina reforçarmos a relação entre a Europa e a América Latina. Nós podemos ter aqui um papel muito importante de aproximação dos nossos amigos europeus e dos nossos amigos latino-americanos aos dois lados. Se essas relações têm sido muito boas, há uma grande crise de caráter, eu diria nem apenas militar, mas até de caráter moral que acontece na Europa, né? Há um Estado, a Rússia, que invadiu um país europeu. A Ucrânia é o país europeu de maior extensão territorial. Se você retirar a parte europeia da Rússia, a Ucrânia é o maior Estado europeu. Portugal vem junto com a União Europeia, quase sem exceções, talvez a Hungria mais reticente, mas a União Europeia quase inteiramente, completamente contrária. E o senhor, como representante de Portugal, esteve mês passado diante da Assembleia Geral da ONU, em sessão especial para lidar com o tema da guerra na Ucrânia. O senhor fez a defesa do seu país, Portugal, e Portugal é absolutamente contrário. No seu discurso, o senhor mencionou o fato de Portugal tem como princípios básicos os direitos humanos, resolução pacífica de disputas, e mencionou, e eu cito uma frase sua,
Portugal continuará a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Em outras regiões do mundo, que não a Europa e alguns outros países que estão participando mais intensamente, talvez não haja percepção absoluta da importância que essa guerra tem para a própria experiência europeia. O senhor podia nos informar por que essa guerra é tão relevante para a Europa? Porque um país que aparentemente, se nós olharmos lá, Portugal está na outra ponta da Europa. Por que é tão importante para Portugal que essa guerra termine o mais rapidamente possível? Tem, como você mencionou... Posso só fazer mais uma? Claro. É impressionante, nós estamos aqui alguns dias em Lisboa, há bandeiras da Ucrânia espalhadas pela cidade, as pessoas colocam bandeiras da Ucrânia nas janelas. Por que, sabe? Nós temos uma grande comunidade ucraniana aqui em Portugal, está muito bem integrada. Nós recebemos 60 mil refugiados da guerra diretamente aqui em Portugal. No início da guerra tinha pessoas que alugavam ônibus e dirigiam de Portugal até à fronteira da Ucrânia para trazer refugiados para Portugal. Mas a questão da Ucrânia não é só a questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia tem duas ramificações que tocam muito na experiência europeia, como você falou. É a primeira guerra de invasão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 que um Estado europeu não invadia outro Estado europeu. E a nossa história europeia até 1945 era uma história de guerras. Entre a França e a Alemanha, enfim, todo mundo andou guerreando, todo mundo, durante toda a história da Europa. E depois, quando chegou o final da Segunda Guerra Mundial, nós conseguimos, através da União Europeia e através do multilateralismo, que não houvesse guerras na Europa. E isso foi quebrado, agora 70 anos mais tarde, pela Rússia. Isso é um aspecto que para a Europa é importante. E que mudou muita coisa. Você veja, Estados que eram totalmente neutros em termos militares, como a Finlândia e a Suécia, pediram adesão à NATO, à OTAN. A Alemanha, que nunca tinha, desde 1945, participado em ações militares ou contribuído para ações militares fora do seu território, colocou armamento e munições e equipamento à disposição da Ucrânia. Portanto, toda a Europa se sente muito atingida por esta guerra. Em segundo lugar, esta invasão coloca em causa o quadro das Nações Unidas. Porque a Rússia é um Estado do Conselho, é um membro permanente do Conselho de Segurança. E porque a Rússia, na véspera da invasão, no Conselho de Segurança, dizia: não, nós não vamos invadir, aquilo são apenas exercícios. Que ideia, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água, não vai acontecer. E no dia seguinte, aconteceu. E, portanto, tem uma dimensão humana e humanitária, obviamente. Tem uma dimensão de violação da Carta das Nações Unidas e do multilateralismo e dos direitos humanos e do direito internacional. E tem uma dimensão que toca na memória coletiva e no entendimento do que é ser europeu. E isso tem levado a que a União Europeia tenha agido muito fortemente. Vamos no 10º pacote de sanções contra a Rússia, que estejamos todos apoiando a Ucrânia e apoiando materialmente. Estamos mandando equipamento militar até, recebendo as famílias ucranianas que têm que fugir da Ucrânia, e não há nenhuma intenção do lado europeu de não continuar a apoiar a Ucrânia. Nós estaremos lá enquanto for necessário para que a Ucrânia saia vencedora deste conflito que não começou, que não pediu, que não provocou, mas que lhe foi imposto. Historicamente, o meio ambiente sempre foi um motivo de soft power brasileiro. E orgulho. E orgulho nacional, sim. A biodiversidade. E a percepção internacional do Brasil como importante também, pelo menos por causa disso. Houve um aumento muito grande da destruição do meio ambiente no Brasil, uma crise nos últimos anos. O que era uma força brasileira diante do olhar internacional? Tornou-se perigosa? Qual a importância do Brasil nessa questão, a importância do meio ambiente para o mundo? Porque a Europa tem liderado, em grande medida, as pressões para que todo mundo se adeque a práticas sustentáveis. Bom, na Europa, nós interiorizamos todos a questão do meio ambiente. Como você disse, não é uma questão de partidos ecologistas ou não ecologistas, todo mundo aceita e integrou a questão ambiental. Não é só nos governos.
é na opinião pública, é nas organizações não governamentais, é nas universidades, é nos consumidores. Você tem, se quiser, a tempestade perfeita de apoio ao ambiente aqui na Europa. Tem legislação europeia, que diz que a gente tem que cortar em 17 anos todas as emissões que tenham impacto no ambiente. Tem acesso ao financiamento condicionado pela a postura ambiental dos processos, dos projetos, das empresas. Se você tiver uma empresa que não tenha credencial ambiental, você não tem direito a encontrar financiamento no mercado. E tem o consumidor. E quanto mais novas são as gerações, mais preocupadas estão com o ambiente. E isso é muito bom. É uma geração muito boa. Essa é a geração dos europeus. É uma geração que está saindo das universidades, e a geração que está entrando nas universidades ainda é mais preocupada com estes temas. E, portanto, quando a Europa diz ambiente é fundamental para a aprovação do acordo do Mercosul, não é uma postura negocial. É um entendimento partilhado na Europa toda. E, portanto, porque há um entendimento claro. Se nós não tomarmos conta do planeta, não tem outro planeta. There's no planet B, como dizem os jovens aí pelo mundo inteiro. E não há. Quer dizer, se a gente destruir este, não tem outro para onde ir. E, de facto, a ciência diz-nos que a situação é periclitante. Ontem saiu um estudo que diz que a orca do Atlântico Norte está desaparecendo. Nós estamos a falar de um inseto que também faz falta. Estamos a falar de um cetáceo gigantesco. E, portanto, isso é de facto importante. Não é, como eu digo, não é uma postura negocial, não é uma forma de atrapalhar. É uma preocupação central da política europeia. A política europeia tem neste momento 3 grandes preocupações, 3 grandes temas que preocupam a Europa e os seus Estados-membros, que é o ambiente, é a transição digital e é o social. E esses 3 grandes pacotes, onde a União Europeia colocou praticamente todo o seu orçamento para os próximos 7 anos, mostra bem que a gente está colocando a nossa carteira onde estão as nossas preocupações. Estamos, de facto, investindo muito. Agora, nós todos temos a consciência que, mesmo que a Europa seja um paraíso ecológico, se o resto do mundo não for, não serve de nada. E, portanto, isso é, de facto, uma preocupação grande. E o Brasil tem um papel importante a desempenhar. Ninguém quer tirar a Amazónia ao Brasil, ninguém quer impedir, seja o que for, tudo isso que a gente lê de vez em quando nos jornais e nas revistas. Retirar a soberania. Algumas pessoas falam, que é um tema antigo, aliás, a soberania da Amazónia é um tema recorrente na política brasileira. Ninguém quer isso. Se nós queremos ajudar o Brasil a preservar a Amazónia, a preservar o Pantanal, a preservar as belezas naturais, como aliás o próprio Brasil historicamente sempre quis. Há uma atitude muito, muito positiva da população brasileira em relação ao ambiente, à saúde. Tudo isso faz parte da natureza do povo brasileiro. Como você diz, eu vivi lá há muitos anos, tenho lá muitos amigos. Vou lá muitas vezes, eu vivi dos 7 aos 14, portanto, quem vive no Brasil dos 7 aos 14 é brasileiro. É brasileiro, fica ligado eternamente para o Brasil. E, portanto, não tem nada de novo. Agora, é uma decisão brasileira. O Brasil é soberano e a gente respeita isso. Do nosso lado, o ambiente é importante, as relações com a América Latina são importantes, a relação portuguesa com o Brasil é muito importante, e se nós conseguirmos encontrar-nos todos no que é a tradição brasileira de proteção ambiental e de preservação da natureza, mais rapidamente avançaremos para onde todos queremos chegar. Bernardo Ivo Cruz, muito obrigado por ter ter conversado conosco. Muito obrigado.